perceber como, a partir da perspectiva da psicologia, há muito o que fazer em cuidados paliativos, desde que a gente tenha assim, um lugar claro na nossa vida em relação a essas questões de finitude, não é? A gente tenha conversado conosco diante desta ideia, ó, eu sou mortal, viu? Né? Então, como é lidar com a morte do outro, como é que eu penso nisso a meu respeito, né? Como é que eu converso com a minha família sobre as coisas que eu quero ou não quero que sejam feitas. Então, eu vou transitar um pouquinho por aí com vocês, né? Começo perguntando, porque acho que a gente ouviu situações que nos falam de uma morte desumana, né? Quer dizer, esse senhor que viaja, de onde que ele veio, de ônibus? Maranhão. Maranhão, não? De avião, eu já acho longe do Maranhão. Veio de ônibus com dor, com sofrimento, com não sei o quê, não é? Certo? Gente, assim é desumano, né? Primeiro, é desumano viver. Eu botei a foto desses menininhos, porque eu acho que isto é desumano viver. Sabe? Esse menino não tem que ter um rifle aqui, esse negócio. Ele tem que ter um negocinho de água que espirra no outro. Né? Ele tem que jogar bola, ele não tem que estar vestido de hominho, por exemplo. Então começa numa perspectiva da gente de como que a gente vive a vida, né? Para pensar nisso, pensar as nossas atitudes em relação à morte. Necessariamente a gente precisa pensar nisso quando a gente trabalha com cuidados paliativos. Tá? E digo para vocês, não dói não, viu? Pensa na sua vida, pensa na sua morte, não dói não. É legal pensar, né? E as muitas dimensões não morreram. Tá? Este menino já morreu. A infância dele já era. Né? E acho que compromete o adulto que ele vai ser. Esta é uma forma de morrer. Né? Esta é uma forma de morrer desumana. E aí a gente também vai pensar nisso de concepção de doença e morte em cuidados paliativos. Né? E eu falo uma coisa aí que às vezes algumas pessoas acham que é meio cruel, mas a questão não é a gente evitar o sofrimento, mas é aumentar competências. Sabe? Tá, o que pega? O que está complicado? Vamos lidar com isso? O que a gente pode desenvolver e fazer com vocês para que vocês lidem bem com isso? Né? Secundariamente, eu vou mexer no sofrimento, sim. Eu vou diminuir o sofrimento quando essas pessoas se fortalecem com as competências. Né? Mas o cuidar passa por aí, gente. Né? Cuidar não é aquela coisa assim, eu vou fazer coisas para que você não sofra. Eu vou fazer coisas para que você não sofra na medida em que você pega as rédeas do que compete a você na sua vida. Na medida em que eu valido que você tenha voz para dizer as suas coisas. Em vez de, eu sou profissional, eu resolvo. Falo de doença e morte na família, não tem como falar disso sem falar na família. Que família é essa? Como que eles dão significado? Vocês três falaram antes, falaram disso. Né? E pela psicologia eu tenho sim que ter esse olhar. Que família é essa? Né? O que eles entendem desta doença? Está morrendo, vai morrer? É diferente? É claro que é diferente. Né? Se a gente dá aquela resposta boba, todos nós vamos morrer, né? Eu faço um enrolation com esta família do maior desrespeito, porque não é isso que ela quer saber. Né? Então, vamos ver, muda a estrutura de uma família, muda o funcionamento de uma família com uma doença. Né? A família consegue lidar com doenças na sua família até a hora que não consegue mais. Né? Consegue lidar, porque consegue interpretar um sintoma, e dá não sei o que tomar, e faz um chá, enfim, tem lá os seus recursos. E que funcionam. E o que diz isso para a família? Legal,
A gente dá conta disso. Uma bela hora, ela não dá conta. Uma bela hora, as ferramentas que ela tem não funcionam. Né? Vamos viver aqui, olha, quem somos nós? Estamos conseguindo ser bons pais dessa criança? Puxa, meu marido está aí doente, tá certo que de vez em quando a gente se estranha, mas também não é para morrer. Né? Muda a relação, muda o significado do vínculo. Né? Numa família a gente não vive um luto isoladamente. Existe sim o luto singular, o meu, o dela, o dela. Mas a gente não vive isoladamente. Não é? Porque a minha resposta de luto, esta ou aquela, vai ser vivida, vai ser interpretada, vai ressoar no outro. Vai acontecer com todo mundo. É um processo dinâmico e é de todo mundo da família. Não? Quando a gente fala em luto antecipatório, a definição é assim, é quando começa a dar o diagnóstico. Dá o diagnóstico que a família fala, acho que esse negócio aqui está mudando. Né? Daquele jeito que a gente funcionava, não funciona mais. O que vai acontecer? E agora? Pronto. Isto é luto antecipatório de cada um. Né? Teve o diagnóstico e quanto tempo mais tarde caiu a ficha do que é aquele diagnóstico? Para este, aquele da família. Tem o dia que foi lá na consulta, fez os exames, o cara chegou e falou, tá aqui. Né? A ficha não cai na mesma hora, não, para todo mundo da família. Consequentemente, as reações que as pessoas vão ter, faz isso, faz aquilo, reza, muda de médico, não sei o quê, isso vai acontecer para cada um, diferentemente. Né? Olha, não sei se dá para vocês verem, eu adoro essa foto, tem um vidro entre eles. Né? E eu gosto dela exatamente para falar disso, de conexões, de compartilhamento e tudo mais, mesmo quando tem um vidro. Você tem um vidro, quer dizer que os caras não estão mais na deles? Né? De repente, alguém da família que adoece, é como se tivesse um vidro entre ela e os demais, porque tem ali um processo dela, do adoecer dela, do morrer dela. Né? Só que, ó a mãozinha na juntinha do vidro e a gente continua em relação. Né? Eu gosto de que seja um vidro e não um muro, porque eu quero falar exatamente isso. Né? A gente pode continuar, temos as conexões, o cuidar, o compartilhar, tudo que acontece aqui, né? Que mantém os vínculos vivos. Eles se mantêm vivos com a doença. Eu falo em luta antecipatória, não estou matando elas. Né? Eu estou falando disso, dos vínculos que tem aqui. Consideração das diferenças de gênero, de fase e tal. Vai ser para cada um. Né? Eu quero pedir para vocês tirarem uma foto minha, porque eu estou pondo foto de vocês. Vocês já estão no ar, nem sabem. Tá aqui, a gente o tira meu tá aqui. aí, ó. Você sentou nele. Aqui, Lelê, faz todos. Doença e morte, isso é um assunto de família. Minha neta sabe a minha senha, você não sabe? Sua neta, sua Pois neta. é, ela é íntima do meu. É um assunto de família. É um assunto de indivíduo, mas é um assunto de família. Não vamos esquecer disso. Né? Ela nos traz, a morte traz o fim de uma vida, o fim de um vínculo, de você mesmo vinculado. Pensa nisso. Né? Quem é que vai falar para você que você é legal, que você está linda ou que você é chata? Né? E você precisa saber disso para você saber que você pertence, que você está ali naquela relação. Né? Você se perder de ser vinculada é grave isso. Porque não precisa. Você acabou com a bateria do seu Fiquei botando você. Então, a minha vai demorar para sair. E fim de uma maneira de viver conhecida. Não estou nem falando se é boa ou ruim. Eu estou falando que é conhecida. E que depois virá uma maneira de viver que eu não conheço. Né?
e que de saída eu não posso saber se é bom ou ruim, mas está acabando aquilo que eu conheço. Logicamente, se eu conheço, eu me sinto segura. Né? Pode ser que o que eu não conheço, que vier depois, seja bem legal, mas eu não conheço, eu não sei como é que eu faço isso. Né? Então está aqui, ó. Né? Aqui eu botei uma família que fala que a doença anuncia a possibilidade deste fim dessa situação que a gente conhece. Né? Falando então sobre criança, a importância do pai e da mãe sobrevivente para uma criança. Né? Ocorre uma morte na família, vamos dizer que morra o pai. Né? E essa criança vai ter que entender qual é o papel da mãe na doença e no prosseguimento da família, porque essa criança vai pensar, será que ela conseguiu cuidar direito? E se morre um irmão? E se eu adoeço e a minha mãe vai cuidar direito de mim ou eu vou morrer também? Né? Eu botei essa foto desse barro aqui, dá para vocês verem? Vai um pouquinho, por favor, só para pegar impacto. Ó. Olha, pegou. Pegou, né? Pegou. Tá bom. Crucial para a sobrevivência e desenvolvimento da criança. Ela sentir que os adultos, eles estão lá, ó, o pé lá no barro, de barro até o cabelo, né? Sim, eles estão vivendo isso, mas, obrigada, eles vão dar conta, de alguma forma, demora, não sei o que, a criança precisa saber disso. E o senso de competência dos pais vai fazer toda a diferença. Então, olha que legal a gente estar junto dos pais, pensando nos demais membros da família. Né? Tem sim o processo deles, mas nesta coisa de unidade aqui, os pais vão garantir muito de como as crianças vão lidar, né? Com a morte. A pergunta, quem adoece, quem morre? Eu não quero saber se foi o avô, ó, tem um monte de listinha ali, né? Mãe, pai, filho, filha, tal, não sei o quê. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber aquilo, ó. No ciclo de vida familiar e o papel que aquela pessoa tem na família. Morreu o filho que colava os pais unidos. Veja, você morreu o filho mais velho. Ah, morreu o filho mais velho. Pronto. Tá. Não. Qual é o papel dele? O filho que mantinha os pais unidos. Né? Morreu o marido que tal. Qual era o papel dele, o lugar dele na família. Essa escuta a gente precisa ter para poder entender, né? Aqui eu vou, então, fazer uma viagem aqui para a gente entender como, pela psicologia que está aparecendo, pela psicologia, como a gente se integra a outros campos, né? E integra mesmo como uma coisa aí circular, sem ter quem é mais importante que o outro, etc. Nesta maneira de tratar, de cuidar. E, assim, a gente ouviu colegas falando de experiência de hospital público, experiência que a gente tem muito aqui em São Paulo, né? Eu sempre fico muito tocada por isso. Os brasileiros que vêm de longe para se tratar aqui em São Paulo, né? E que eles vêm já de uma experiência sofrida porque não encontraram isto no seu lugar de origem. E como isso é para nós profissionais que encontramos o senhor do olho e falamos assim, caramba, se esse cara tivesse ido logo, se ele tivesse tido o atendimento logo, o quadro seria outro. Não estou querendo dizer que aí ele estaria vivo e feliz, mas esse sofrimento todo, né? Então isso é muito importante quando a gente está trabalhando com pessoas que já vêm de uma história e para a gente entender que essa história vai passar por esses caminhos aqui. E este sujeito que vai voltar para o seu lugar de origem, vivo ou morto, vai voltar porque a mulher do prefeito falou, vem que a gente cuida, e depois chegar lá e fazer, olha, é bem assim, né? Para a gente perceber que está dentro de um sistema e que a gente tem um papel político nisso aí também, sabe? De abrir os olhos para certas coisas, de chamar atenção, né? Às vezes de ser incômodo para poder mudar algumas coisas, não ser tão romântico. Esse aí, a Érica botou ele um pouquinho, né? Agora
agora eu consegui ele colorido, porque eu só estava conseguindo ele preto e branco. Vocês conhecem como chama? Ele chama Ciência e Caridade. Picasso pintou com 15 anos. Um cara com 15 anos para pintar isso aí, o cara é bom, né? Não estou falando nem de técnica de pintar. Estou falando do cara ter sensibilidade de falar isso aí que ele está falando. Vamos causar impacto? Ó, o que nós temos? Essa senhora, nitidamente morrendo, o médico ali contando o pulso, o reloginho na outra mão e ele lá, né? Tal, contando. A irmã de caridade, que estende a ela uma xícara, um chá, uma coisa, um conforto, né? Não vai salvar a mulher. Um conforto que ela está dando. E que está dizendo para ela o quê com este bebê no colo? Amparo, seu filho vai ficar amparado. Né? Pode morrer, seu filho vai ficar amparado. Porque é evidente que essa mulher, olha os olhinhos dela. Ela está olhando para quem? Está olhando para a criança, gente. Né? Sabe? Quer dizer, por isso que eu acho que o cara foi genial, né? Aparece dele, por favor. Precisava. Então, ciência e caridade. Eu acho que caridade no sentido que a gente não gosta de falar, do assistencialista, etc. Mas eu acho que junta ciência e cuidar. Né? Saber fazer, juntando esses dois aqui, o médico e a irmã, a de caridade, é isso que a gente quer fazer com cuidados paliativos. Né? Então, eu como psicóloga, a atitude, a postura, o que eu faço numa situação de cuidados paliativos é diferente, requer uma ciência própria para eu fazer cuidados paliativos que não é a mesma que eu uso num paciente enlutado, que não seja aquele cenário de cuidados paliativos. Tem a ciência, sim, tem que saber fazer. Né? E a postura. Aí eu estou entrando agora naquelas caixinhas que eu tinha falado. Uma, religião, filosofia e ética. Né? Esta área vai ter como interesse, áreas de interesse, o significado da vida humana, questões de valores e de ética, crenças e práticas religiosas. Né? Vocês três falaram disso, cada um é no seu pedaço. Né? Que tratamento dá ao corpo? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Né? Significa, sei lá, entuba, não entuba, tem significado que passa por mantém a vida, não mantém, o que a religião diz, etc. Né? Gente, isto entra para eu pensar a minha ação em cuidados paliativos. Exemplos disso, o conceito de boa morte e morte ruim. Né? O conceito de morte, né? Desde que começamos a falar em morte cerebral, morte encefálica, mudou o conceito de morte, né? Antes era o coração, agora não é mais o coração, né? Agora é o cérebro. Você sabe o que não é mais o coração? Sabem? Porque aquele senhor, lá na África do Sul, em 1965, Christian Barnard fez um negócio chamado transplante de coração. E aí, para funcionar, e todo mundo falou, nossa, que legal, mas aí pode, tá. Para funcionar, ele precisava do coração. Não sabe. Mas aí tira o coração do cara vivo. Então matou o cara para pôr. Não, assim a gente não gosta. Aí vamos, os senhores doutos discutir o assunto. Falaram, não é bem assim, viu? Né? Precisa ver se tem atividade cerebral. A questão é essa. E aí a gente faz o transplante. Estou reduzido, gente. Desculpem, porque sábado, sexta, vai ser verdade. Mas o conceito de morte também. Vá abordar alguém para falar de doação de órgãos. E o cara fala, meu coração está batendo. E você fala, é assim que a gente precisa dele. E aí trabalhar com essa coisa de suicídio, de morte encefálica. Suicídio,
grandes coisas que a gente sempre tem a falar sobre isso, do ponto de vista filosófico, da religião, ética, etc. Né? E a eutanásia, a gente já falou hoje de eutanásia, ortotanásia. A psicologia especificamente, né? A gente quer saber especificamente o efeito da morte sobre os indivíduos. Né? Da morte de quem e quais indivíduos. Né? Então a gente vai trabalhar com luto, com doenças terminais, com medo da morte. Né? Ah, eu não quero morrer desse jeito. Quero morrer como? Né? Dormiu e quando acordou estava morto, como a Érica falou. Né? Quer morrer de morte morrida, morte matada. Né? O medo da morte, com M maiúsculo, o medo da sua morte, o medo da morte do outro que lhe dá significado na existência. Né? Vamos entrando nessa seara aí de um monte. A sociologia, o que ela vai fazer? Como os grupos se organizam para lidar com necessidades e problemas sociais relativos à morte ou morrer. Gente, falar sobre morte, todas essas iniciativas que a gente tem agora no mês de outubro, em nome de cuidados paliativos, isso tem um impacto sociológico imenso, porque nós estamos trazendo a questão para a sala de visitas. Não é no escurinho do cinema mais que a gente vai falar disso. Então, muda o comportamento das pessoas e muda como elas se organizam a partir desta consciência da sua mortalidade, do que podem fazer como cidadão, como profissional, né? Então, respostas que a gente vai ver. Situação de desastre, o que fazer com o cadáver? Tá? Ah, mas eu quero ser cremado, acho muito chato esse negócio de ser cremado. Tem um significado na sua sociedade ser cremado? Você diz que acha muito chato ou isso veio de lá e não, cremado não, né? Ah, quero ser enterrado, vamos ver o que fazemos com os caras. E uma coisa importantíssima, o ser humano precisa de significados que se materializem. Daí os monumentos e os memoriais. Né? As cerimônias que são feitas. Ah, é a missa, é o encerramento do túmulo, não sei o quê. Né? Ah, vão levantar um monumento lá para não sei quem. Isto é necessário. É um jeito de ficar palpável, né? A experiência do ser humano para a morte. Antropologia. O que a antropologia fala? O papel da cultura e do ambiente no tempo e no espaço, no que se refere a como pessoas e sociedades se relacionam com morte e morrer. Tá? Aqui no Brasil, nós temos uma visão antropológica que nos diz que brasileiros do Nordeste lidam de uma forma, especificamente brasileiros de Pernambuco, brasileiros do Maranhão, brasileiros de Natal, diferente de brasileiros do Sul. Por quê? Porque no Sul foi a imigração, não sei o quê, né? Então eles conservam determinados costumes. Tá bom, esse cara vai morrer aqui em São Paulo. Se eu não sei disso, eu vou pisar na bola. Eu não preciso saber todos os rituais. Não. Eu preciso saber que eles são diferentes. Né? E que eu tenho que me debruçar para saber como é que é com vocês aí, o que é importante fazer agora. Né? Tá? Tudo que a Letícia falou para a gente, que é mega importante, assim, tomar as providências. Né? Então, o que diz a lei, quais são os direitos, etc. De repente, não esbarra nisso. Sabe? Você pode lá oferecer, pode fazer, não sei o que. O cara fala, não, espera um pouquinho, com a gente não é assim. Né? A gente precisa de não sei o que antes de fazer tal coisa. Né? Então, estão aqui os rituais fúnebres, veneração dos ancestrais, ou não. Tem gente que nem sabe o nome dos avós. Né? E os memoriais, os registros que a gente faz de construção de memória. Né? A medicina, então, lida com a morte e morrer no contexto médico. Diagnóstico, prognóstico e trabalha com a relação entre pacientes, cuidadores e equipe de saúde. Tá? O que vai aparecer para a medicina, então? As opções de tratamento, os cuidados paliativos, dor e controle de sintomas. Né? Então, naquela imagem que eu mostrei do círculo com essas caixinhas, a ideia é que a gente sim
consiga costurar essas coisas. Eu acho que é legal a gente, como psicólogo, pensar nisso. É uma ação interessante, né? Opa, política, não é essa que vocês estão pensando, viu? Políticas e ações de governo relativas à morte ou morrer. Por que tal coisa virou uma lei? Né? Por que pode chegar na prefeitura e falar assim, ó, libera o cara do rodízio, o cara tem que fazer rádio, químio todo dia, vai levar multa, 4 multas no mês, o cara daqui a pouco estourou a cota dele de multa, né? Então, isto de você poder participar de audiências públicas, de você ter voz, tem um pessoal fazendo muita advocacy para oncologia, o pessoal da Oncoquia está fazendo muito isso, né? Que chegar lá em Brasília e falar assim, ó, pessoal, olha aqui, interesse da população, né? Precisa liberar não sei o quê, não sei o quê. Na medida em que você sensibiliza quem tem o poder para fazer isso, você está fazendo um grande trabalho, né? E não precisa ser só o cara que vai lá a Brasília, que vai participar de uma audiência pública, nada disso. É você no seu cotidiano. É você no seu cotidiano. Na hora que alguém chega para você e você fala assim, você faz autoexame de mamas? Não sei, não tem jeito, etc. Olha, é fácil, vamos aprender, vamos fazer. Né? Sabe, quando você aproxima a possibilidade da vida da pessoa e ela passa a ter voz como cidadã, né? Aí você faz isso. Discussões que a gente tem a respeito, pena de morte. Mata, não mata o cara, quanto tempo, né? Libera, fica em casa, fica com um negócio no tornozelo, né? As leis para doação de órgãos. Existem as leis. Gente, eu sempre acho assim, as leis vêm atrasadas em relação aos avanços da ciência, né? Então, até sair a lei, passar, tal, não sei o que, pronto, está valendo, publicou, né? Já descobriram outro jeito, já tem uma outra coisa de fazer e tal. Mas, enfim, precisa ter lei para isso aí, porque senão vira, né, uma festa, senão vira contrabando de pessoas, contrabando de órgãos. Aqui, em situações mais críticas, o que é uma situação de guerra? Gente, esse bombardeio que fizeram lá no Afeganistão, no Hospital dos Médicos Sem Fronteira, né? Assim, o americano errou. Ele jogou a bomba errado, não era para jogar ali. Né? Tá? Então aí, o pessoal levanta a bandeira. Isto é crime de guerra. Você não bombardeia um hospital. Sabidamente um hospital, porque vocês sabiam que era um hospital. Isso é crime de guerra. Para você poder fazer isso. E existem sanções, né? Que a gente espera que se cumpram, ou que, enfim, as pessoas tomem mais cuidado. Né? Na educação. Educação para a morte. Consciência pública sobre assuntos relativos à morte. Agora, eu estava falando de manhã com o grupo de supervisão, a gente acabou não terminando. Pela PUC, tem agora um convênio grande com o serviço funerário. Né? Então, a minha parte de entrar nesse convênio é pelo LELU, Laboratório de Luto, então a gente está fazendo coisas bem bacanas. Uma coisa que tem tudo a ver com isso, no dia 1º, então não exatamente no dia de finados, mas no dia 1º de novembro, a gente vai aqui no Cemitério da Consolação para fazer uma roda de conversa, se quisermos chamar assim, que é um conversando sobre morte com adultos, depois a gente vai ter um conversando sobre morte com crianças. E lá no Cemitério da Consolação tem um monte de gente que foi legal, de artista e tudo mais. Artista não é Globete, né? Assim, tipo Monteiro Lobato, por exemplo. Monteiro Lobato está enterrado no Cemitério da Consolação. Então, até uma coisa que eu estava ali falando, que estava dando encrenca. Arrumamos uma contadora de história, que a gente vai trabalhar a cabeça dela, e ela vai contar a história ao lado do túmulo do Monteiro Lobato para crianças. Né? Se você se interessar, tem que fazer inscrição, viu? Ele está com medo do grande... No site do Serviço Funerário. Tá?
vai ser no dia 1º, acho que a 1 hora a parte de adultos e 2 horas depois a parte de criança, acho que é assim. Mas essa é uma ação de educação para a morte. Porque vai ter gente que vai falar assim, imagina se eu vou levar meu filho no cemitério para contar história, né? E vai ter gente que fala assim, que legal, vou levar sim, né? Uma coisa que eu botei ali no projeto, a responsabilidade das partes, então a responsabilidade do serviço funerário, que ao fazer a inscrição, se garanta que essa criança vá acompanhada por um adulto. Porque eu sei que vai ter adulto que vai falar assim, mas eu não gosto que fale sobre morte desse jeito. Eu gosto que fale que, sei lá, Deus chamou. Né? E a gente está tendo cuidado de não ter uma pegada religiosa nem para lá nem para cá. Né? Então, para não haver controvérsia, porque o assunto é controverso, a gente está querendo que a criança esteja acompanhada pelo seu adulto responsável, claro. Né? Consciência pública sobre assuntos relativos à morte. Por exemplo, o Cemitério da Consolação tem 2 visitas guiadas por semana. Como ele é considerado um museu a céu aberto, eu recomendo fortemente que vocês façam uma visita guiada. Ele é lindo. Né? Mas cemitério é lindo? Sim, o cemitério é lindo. Né? O cemitério é lindo, vai lá ver. Tem esculturas fantásticas de excelentes escultores e tem um grande significado da história de São Paulo. Né? Então, por aí. Mas isso de ter a consciência pública, de tornar um assunto sobre o qual se fala, é o objetivo da gente, né? Tanto na educação formal, com conteúdo nas escolas, como programas comunitários. Uma coisa dessa aí, vamos levar a garotada lá, adultos, vamos conversar sobre isso. Né? Aí eu pus um poeminha, vocês conhecem esse poeminha do Leminski? Que se chama O que Passou, Passou? A lua, apaga aí. Não, vou pôr agora. Pus bem grandinho. Antigamente se morria, em 1907, digamos. Aquilo sim é que era morrer. Morria gente todo dia e morria com muito prazer. Já que todo mundo sabia que o juízo, afinal, viria. E todo mundo ia renascer. Morria-se praticamente de tudo. Doença, de parto, de tosse, e ainda se morria de amor, como se amar morte fosse. Para morrer bastava um susto, um lenço, um vento, um suspiro e pronto, lá se ia nosso defunto para a terra dos pés juntos. Dia de anos, casamento, batizado, morrer era um tipo de festa, uma das coisas da vida, como ser ou não ser convidado. O escândalo era de praxe, mas os danos eram pequenos. Descansou, partiu, Deus o tenha. Sempre alguém tinha uma frase que deixava aquilo mais ou menos. Tinha coisas que matavam na certa, pepino com leite, pepino enganado, praga de velha e amor mal curado. E tinha coisas que tem que morrer, tinha coisas que tem que matar. A honra, a terra, o sangue, mandou muita gente para aquele lugar. O que mais podia um velho fazer nos idos de 1916, a não ser pegar a pneumonia, deixar tudo para os filhos e virar fotografia? Ninguém vivia para sempre, afinal a vida é uma culpa. Não deu para ir à lei, mas ninguém tem culpa. Quem mandou não ser devoto de Santo Inácio de Acapulco, Menino Jesus de Praga, o diabo anda solto? Aqui se faz, aqui se paga. Almoçou e fez a barba, tomou um banho e foi ao vento? Não tem do que reclamar. Agora vamos ao testamento. Hoje a morte está difícil. Tem recursos, tem asilos, tem remédios. Agora a morte tem limite. Em caso de necessidade, a ciência da eternidade inventou a crônica. Hoje sim, pessoal, a vida é crônica. Fantástico. Eu gosto dele. Que passou, Chama passou? assim, o que passou, vírgula, passou, interrogado. Né? E eu acho que é muito isso aí que a gente tem para falar. Quando a gente fala em cuidados paliativos, será que a gente quer brigar com isso? Né? A gente continua com crenças? A gente não acha mais que pepino com leite mata?